Fala galera ligada no Pautas e Táticas, estamos de volta com nossas análises retrô e hoje nem vamos voltar tanto tempo assim, né? No passado, início da década passada, vamos falar da segunda geração dos meninos da Vila, como ficaram conhecidos, né? A geração do Robinho, do Diego, do Elano, do Renato e companhia no início da década de 2000, mas nós vamos falar aqui do Santos, das temporadas 2010 e 2011 principalmente. Na temporada 2010 o Robinho estava de volta para ser a voz da experiência num time com uma molecada tão ou mais talentosa do que aquela que ganhou 2 campeonatos brasileiros em 3 anos, mas que ele não era mais o protagonista, né? Porque nascia ali o maior craque brasileiro da geração que estava nascendo. O Neymar, com apenas 18 anos em 2010, era o principal nome daquele time santista, e na temporada seguinte já liderava o Peixe para a conquista da América, que o time não via desde a era Pelé. Então, like já tá dado? Inscrição já tá feita? Não dá mole, hein? Então espera para ver se a gente merece. Depois não esquece do comentário e também da sua sugestão de tema para próximos vídeos, sugestão principalmente de análises retrô. Essa daqui, inclusive, foi uma sugestão de um inscrito aqui no canal, então a gente faz porque vocês são nossos patrões aqui no Pautas e Táticas, beleza? Vamos começar então com o time de 2010, foi comandado pelo técnico Dorival Júnior, que tinha como base o goleiro Rafael, que está hoje no Cruzeiro, Pará na lateral direita, Edu Dracena e Durval na zaga, e o Alexandro, ele mesmo, lateral da nossa seleção brasileira na última Copa, na esquerda. Arouca era o primeiro volante, Wesley o segundo homem do meio campo e o Ganso, o meia, pela esquerda. Robinho na ponta direita, André, depois ficou conhecido como André Balada, né? Era o centroavante, e o Neymar na ponta esquerda. Eu acho que aqui o mais interessante é notar o formato do meio campo. O time jogava no 4-3-3, com o Arouca mais recuado, né? Sendo o primeiro volante, que qualificava ali a saída de bola, né? Protegia os zagueiros, dava liberdade para os dois laterais subirem ao mesmo tempo, mesmo sem ser aquele brucutu. O Wesley era um box-to-box, entrava bastante na área, voltava para proteger a defesa, era o segundo volante do time. E o Ganso era o meio armador, não um meio atacante, era muito mais um camisa 8 do que o camisa 10 clássico que a gente sempre enxergou ele. Ele jogava no vértice esquerdo aqui desse triângulo de base alta do meio campo, como a gente fala, esse triângulo que tem a ponta para baixo, né, a ponta na defesa e a base para cima. Então o Ganso jogava meio que alinhado com o Wesley e entrava menos na área até do que o Wesley. O Wesley entrava muito mais na área do que o Ganso, que fazia ali a bola correr, sempre com a cabeça erguida, sendo um ponto de calma, fazia o jogo girar com poucos toques na bola, quase sem sair do lugar. Era um maestro que mal sujava o uniforme, né? Quase não entrava na área, cadenciava, ditava o ritmo do jogo, fazia a bola chegar no ataque, que era o grande diferencial desse time. O Robinho era titularíssimo e o principal jogador da seleção brasileira, queria jogar a Copa do Mundo daquele ano, então era um jogador muito acima da média no futebol brasileiro. Com ele na direita e o Neymar na esquerda, as pontas eram o ponto mais forte daquele time, velocidades, dribles, muitos gols. Eram os jogadores que endiabravam as defesas adversárias, eram os jogadores mais diferentes, digamos assim, do time. Os dois laterais subiam ao mesmo tempo, o Arouca ficava por aqui, o time se compactava ofensivamente dessa forma. Tanto o Robinho quanto o Neymar tinham os lados do campo como ponto de partida, mas quando a bola chegava aqui no terço final do campo, eles tinham quase que total liberdade para circular, né? Por todo ataque, trocando de posição, o André também trocava, mas sempre com muita objetividade. Era um time muito plástico, belo de ver jogar, e o André era um cara muito bom no pivô para segurar as zagas adversárias, né? Mesmo muito jovem, ele tinha muita presença de área. Não à toa também chegou a ser convocado para a seleção brasileira na primeira lista do Mano Menezes, pós-Copa da África do Sul, e foi também as primeiras convocações de Neymar e Ganso para a seleção principal. Eles que já estavam sendo pedidos para a seleção que iria jogar a Copa do Mundo, mas esses pedidos vieram um pouco tardiamente demais, né? Porque foi depois do último teste, antes da última convocação, eles nunca tinham jogado pela seleção, então não dava para esperar que eles fossem aparecer logo na última lista como a primeira convocação deles. Então foram preparados mais para o próximo ciclo. O Ganso acabou nem vingando, a gente vai falar um pouco disso mais tarde. O Neymar, a gente sabe o que ele se transformou, no monstro que ele se transformou.
Esse time do Santos foi campeão paulista e da Copa do Brasil no primeiro semestre da temporada, marcando o recorde de gols numa primeira edição da Copa, né, com 39 bolas na rede. Foram 72 gols no estadual, melhor ataque do século XXI até então no Paulistão. Aquele time encantava pelo seu futebol leve, muito goleador. Entre os placares mais elásticos estão um 10-0 contra o Naviraense na Copa do Brasil, um 9-1 sobre o Ituano e um 8-1 contra o Guarani, esses dois últimos pelo Campeonato Paulista. No meio do ano, com a abertura da janela europeia, o time sofreu algumas baixas, né? O Wesley foi negociado com o Wolfsburg, o André com o Dinamo Kiev, o Robinho estava emprestado para o Santos pelo Manchester City, acertou com o Milan, e o Ganso, né, sofreu uma grave lesão no joelho que o tirou por 8 meses dos gramados, perdão. E o Dorival Júnior, né, que era o grande comandante desse time aqui, teve um desentendimento no campo com o Neymar, uma discussão bem ríspida e tal, acabou sendo demitido. O Adilson Batista assumiu, mas no começo de 2011 ele também acabou deixando o cargo, e o Muricy Ramalho foi quem foi contratado para ser o técnico do Santos depois daquilo. Ele que era multicampeão com o São Paulo, um dos rivais do Santos, era o atual campeão brasileiro com o Fluminense, foi trazido para tocar o time na Libertadores, e para isso ele mudou totalmente o time, né, mais preocupado com o equilíbrio defensivo, tendo peças diferentes na equipe, né, como os laterais Danilo e Léo, o volante Adriano, né, o ídolo do clube Elano retornando ao clube, né, o Ganso recuperado de lesão, e o Zé Eduardo, Zé Love, era o seu novo centroavante. Sendo assim, o time jogou num 4-3-1-2, com um losango de meio campo, que tinha como escalação mantido o Rafael no gol, dessa vez o Danilo passou a ser o lateral direito, e do Dracena e Durval na zaga, e o Léo, o experiente Léo, na lateral esquerda. O Adriano era o primeiro volante, o Elano meia pela direita, o Arouca jogando um pouco mais pela esquerda, e o Ganso, quando estava apto, era aqui esse meia mais avançado, com o Zé Eduardo e Neymar na frente. Nesse sistema, o Adriano era o grande protetor na frente da defesa, o Arouca jogava uma linha mais à frente ao lado do Elano. O Ganso precisava jogar mais próximo do gol, coisa que ele nunca tinha feito, e fazia menos ainda depois daquela lesão no joelho. E o Neymar jogava mais livre como um segundo atacante, quase sempre partindo da esquerda para dentro, mas com toda a liberdade para circular por todo o ataque. Então ele se transformava no jogador mais importante, mais completo ainda naquele time do Santos. Esse time do Santos também tinha o meia Alan Patrick, hoje no Internacional, que por vezes substituía o Ganso na função de 10. Outra alternativa era empurrar o Elano para poder fazer essa função, promovendo o retorno do Pará à lateral direita, e o Danilo sendo adaptado como volante. Em 2011, o Santos não encantou tanto quanto no ano anterior, mas conquistou o bicampeonato paulista, né, e o principal título de todos, a Libertadores da América. Na campanha, o time passou por Deportivo Táchira, Cerro Porteño e Colo-Colo, na fase de grupos. Passou em segundo, inclusive, no grupo. No mata-mata eliminou a América do México, Once Caldas, novamente encontrou o Cerro Porteño nas semifinais, e o Peñarol na grande decisão, né? O time recebeu reforços depois da Libertadores, que naquela época ainda acabava no meio do ano, do Ibson, meio-campista, e do Borges, centroavante, né? Após a conquista da América, já pensando na disputa do Mundial no fim do ano. O primeiro, o Ibson, alternava entre titularidade, banco de reservas. Já o Borges assumiu a camisa 9, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro naquela edição com 23 gols. O Zé Eduardo foi negociado com o futebol europeu também. No Mundial, o Santos acabou sofrendo uma goleada por 4-0 na final diante do Barcelona, num jogo que o Muricy não teve seu principal volante, né, o Adriano, e teve que jogar num padrão tático um pouco diferente. Meteu um time com 3 zagueiros, jogando ali num 3-5-2. O Bruno Rodrigo completou a trinca com o Durval e Edu Dracena. O Elano deu lugar ao Henrique no meio-campo ao lado do Arouca. O Ganso voltava aqui a ser esse meia mais avançado, no 3-5-2 que tinha os laterais mais abertos. Aqui o Borges e o Neymar no ataque. Aquele Santos tinha o ataque no seu DNA, jogar se preocupando mais com a defesa era totalmente o oposto do que a equipe estava habituada a fazer, né? E nesse jogo contra o Barcelona, o time foi ineficiente no ataque, completamente envolvido na defesa pelo jogo de posição do Pep Guardiola, resultado 4-0 para os catalães. Em 2012 o clube ganhou, né, o seu terceiro título paulista seguido, chegou até a semifinal de outra Libertadores.
Na campanha chegou a golear o Bolívar por 8-0, lembrando os tempos áureos da base daquele time, né? Mas que fica na nossa memória realmente as grandes exibições da equipe do primeiro semestre de 2010, né? E a coroação com o título da Libertadores da América de 2011, que o clube não conquistava desde a era Pelé. Certamente esse Santos conquistou toda uma geração de torcedores, atraía a atenção de milhares de pessoas que paravam para vê-lo jogar, e não à toa o Neymar, jogando nessa equipe, se transformou no principal jogador brasileiro da sua geração. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!